do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá do céu. Que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. És um porto seguro para o meu coração, estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração
trabalhar. A paz, a paz, a paz, a paz. Com o seu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Ah, yeah, ah, vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, a sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Vem que eu te farei um pescador de homens, se perseverares serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão,
crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus,
Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, o Centro Espírita Miguel. Sou Silvia Costa. Hoje, o nosso estudo estará terminando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Os itens serão 29 a 31 e será feito pela Ana Maria. Que possamos ter uma manhã de paz, harmonia, aproveitando o máximo dos ensinamentos trazidos. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 2, Modo de fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda, mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém. Passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere, com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueça de agir para a felicidade comum na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintivamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus,
sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, com toda a espiritualidade de luz que lá se encontram, trabalhando incansavelmente, recebendo a todos que lá chegam, necessitados de amparo, de bênçãos, de remédio, de conforto. Vamos, unidos em pensamento, elevar nossos agradecimentos ao Pai por tudo que recebemos, por tudo que somos, pela oportunidade da reencarnação, por estarmos com saúde, por termos trabalho, alimento, lar. São muitas coisas a agradecer a esse Pai misericordioso. Com o nosso coração repleto de gratidão, vamos lembrar daqueles irmãos que sofrem, que estão aflitos, desamparados, aqueles irmãos que estão nos hospitais, nas ruas, nos manicômios, nos presídios. Pedir ao Pai que tenha misericórdia pelo nosso planeta, que estamos passando por tantas dificuldades, tantas dores, tanto sofrimento, que cada irmão possa receber o que precisa e merece. E o Pai sabe tudo o que merecemos e necessitamos. Vamos entregar em suas mãos, pedindo que a Virgem Maria, nossa Mãe, nos envolva com seu manto, nos protegendo, nos abençoando e nos orientando para que possamos sermos melhores e merecedores de tanto amor, que possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos trazidos nesta manhã e que possamos ter resignação, força e fé para seguirmos em frente. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, o meu nome é Ana Maria e nós vamos hoje refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Nós vamos terminar o capítulo fazendo uma reflexão em torno dos itens de 29 a 31. São 3 mensagens de São Luís que falam do sacrifício da própria vida e do proveito dos sofrimentos para os outros. Vamos lá? Então, como dissemos, as mensagens foram trazidas por São Luís. Mas quem foi São Luís? São Luís foi o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundado por Kardec em 1858. São Luís nasceu em 1214 e desencarnou em 1270. Ele foi rei da França e ele destacou-se como um bom administrador. Ele instituiu assembleias judiciárias, que na verdade é a origem dos parlamentos. Ele ainda organizou um sistema para evitar abusos administrativos, proibiu o jogo, né? Ele era muito respeitado, assim como um soberano imparcial. Ele agiu como mediador em vários momentos. Era católico, fervoroso e faleceu vitimado de uma peste, tá? Ele foi muito venerado pelas suas virtudes.
A sua bibliografia está na Revista Espírita de Kardec em 1869, né? Ele foi um dos espíritos que participou ativamente do processo da codificação espírita. Nós vamos encontrar no Evangelho várias mensagens de São Luís. O papel de São Luís junto a Kardec foi assim muito decisivo. Quem se dispuser a ler os 12 volumes da revista, né, desde o ano de 1858 até 1869, a gente vai ver, né, todas essas pessoas que forem pesquisar verão a sua atuação na condução da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele que nessa sociedade, né, a gente sabe, foi o grande laboratório que permitiu que o trabalho de Allan Kardec fosse realizado. Todas aquelas mensagens, né, todos aqueles estudos que faziam junto aos irmãos desencarnados, e principalmente Céu e Inferno, com aquelas mensagens que foram que compõem o livro, né? Nós vamos encontrar a atuação de Frei Luís assim de maneira decisiva. Na questão 29, Kardec pergunta o seguinte: aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? E como nós dissemos a vocês, São Luís, em 1860, é quem traz a resposta. Ele diz o seguinte: que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre de terminar com a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo e não morrer, porque, estando morto, não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário, porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar um serviço, anula o mérito desse gesto. Então, São Luís está alertando para nós, né, a questão da intenção, né? Então, esses agravantes, né, esses atenuantes e agravantes, eles são levados em conta. Porque se o homem ele não tem coragem de acabar com a vida, mas ele vai com essa intenção, vai fazer de conta, né? Ele terá, com certeza, como ele diz aqui, uma intenção premeditada. Então, vamos desenvolver o que São Luís nos trouxe nessa questão. Iniciamos nossas reflexões com esse questionamento: o que estou fazendo aqui? Todos nós estamos encarnados na Terra, esse planeta que é característico da nossa evolução moral e intelectual, trazendo para nós desgostos, dificuldades, tristezas, né? É um planeta de provas e de expiações. E aí, lembrando a questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos o objetivo da encarnação dos espíritos, e a resposta: Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. E para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Então, essas dificuldades de nossa existência não são castigos, são oportunidades benditas de educação do nosso espírito para chegarmos à perfeição.
Então, o objetivo das nossas reencarnações é sempre acumular conhecimento, sabedoria, discernimento daquilo que nos convém, daquilo que é necessário, porque a meta é evoluir. E no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, São Luís nos traz várias explicações sobre encarnação. E ele nos diz que a passagem pela vida corporal será sempre necessária, porque através dessa ação é que Deus nos confiou a oportunidade para evoluirmos, para desenvolver as nossas inteligências. E ele diz ainda que essa encarnação, esse momento, é um estado provisório para todos nós. É uma tarefa que Deus nos impõe, né, para que a gente possa ter esse aprendizado, e que todos nós somos amparados, somos protegidos, somos intuídos a fazer o melhor durante o período em que estamos na Terra, que estamos na carne. O objetivo sempre é seguir nesse aprendizado intelectual e moral. Na questão 944, Kardec pergunta se tem o homem o direito de dispor da sua vida. E os espíritos dizem, não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, mostrando para todos nós que o Deus é o Senhor da vida e Ele sabe exatamente aquela programação que fizemos e o tempo que precisamos continuar no planeta. E que nós não temos o direito de transgredir esta lei e chegar ao mundo espiritual antes do tempo. Os espíritos nos chamam de insensatos. Então, todos aqueles que acreditam que a existência é muito pesada e não suportam continuar no planeta, não suportam as dores e as dificuldades, são insensatos, porque transgridem a lei de Deus. E no livro Céu e Inferno, Kardec nos diz que, em regra, o homem não tem o direito de dispor sobre sua vida, por isso que esta lhe foi dada visando deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei, sujeita-se, porém, às suas consequências. Então, quando, na nossa mensagem, São Luís responde que a ideia da que sua morte vai servir para alguma coisa, é apenas uma ilusão. Tá? Por quê? Porque sobre nenhum pretexto o seu ato é desculpável, tá? Que ninguém tem esse direito de dispor a sua vida. Que, então, na verdade, é como o São Luís diz para nós, né? Essa intenção premeditada de buscar a morte, ela já vai anular o mérito desse gesto de querer lutar pela sua pátria. Quando chegamos ao mundo espiritual, no momento oportuno, é hora de fazer um planejamento. E quando fazemos esse planejamento, nós temos um tempo de vida estimado e todas as provas que vamos passar. Lembrando a questão 258 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga se o espírito errante, antes de retomar uma nova existência, ele tem consciência e previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida. E os espíritos são muito claros. Eles dizem que ele próprio escolhe o gênero de provas que quer experimentar, e é nisso que constitui o seu livre-arbítrio.
E Kardec, então, faz uma subpergunta. Então, não é Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E eles dizem, nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Só que Ele deixa ao espírito a liberdade da escolha e deixa ainda a responsabilidade dos seus atos e das consequências desses atos. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem se lhe abre, assim como o caminho do mal. Se ele sucumbe, resta-lhe uma consolação. É que nem tudo acabou para ele e que Deus, em sua bondade infinita, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito, dando com certeza uma oportunidade bendita da reencarnação. Então é preciso compreender que o homem, quando ele chega à Terra, quando ele encarna, ele tem um fluido vital, ele tem uma vida, um tempo estimado, né? E quando ele corta essa vida, quando ele interrompe essa caminhada que ele mesmo programou junto com os seus guias e mentores, isso é muito doloroso. Dona Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ela vem exatamente lembrar para nós esse momento doloroso que acontece. Ela diz assim para nós, numa nota, logo no primeiro capítulo do livro, ela diz que as forças vitais ainda estão muito impregnadas naquele corpo que foi antes do tempo. E que muitas vezes eles levarão anos consecutivos para gastar aquele fluido que antecipadamente ele rompeu. E é preciso, então, lembrar, né, que por conta disso, esses espíritos vão sofrer muito no mundo espiritual, porque interrompeu esse tempo de vida estimado, interrompeu ainda uma vida que foi programada anteriormente, que precisava ser concluída. Kardec traz um item muito importante no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que tem o título O Suicídio e a Loucura. E ele nos diz que o homem, muitas vezes, não tem forças para suportar as suas dificuldades. Os reveses, as decepções o deixam desesperado. Então, é preciso que todos nós tenhamos consciência de que as dificuldades, elas precisam ser enfrentadas com ânimo e com coragem, para que a gente possa chegar ao mundo espiritual muito melhor, para que a gente possa chegar ao mundo espiritual de forma que possa ser auxiliado, ser amparado, ser encaminhado. Lembrando o que Jesus nos disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todas as nossas dificuldades servem de educação para os nossos espíritos. No item 30, Kardec faz o seguinte questionamento. Um homem que se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá lhe custar a sua própria vida, quer dizer, ele vai enfrentar um perigo qualquer, né? Que de repente ele pode morrer. E aí Kardec pergunta, tal procedimento pode ser encarado como suicídio? E aí o próprio São Luís vem também nos responder e ele diz o seguinte,
desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e de devotamento, embora haja a certeza de morrer. Quer dizer, mesmo que naquele momento ele enfrente um perigo iminente, né? Um perigo que pode lhe custar a vida, mas se ele faz isso com abnegação, querendo realmente salvar a vida daquela pessoa que está em perigo, aí ele não é levado em conta o suicídio, né? Aí ele faz o seguinte questionamento: quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a providência não apresenta um meio inesperado da salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se acha à frente de um canhão? Então, São Luís lembra, né, que nós não temos como prever o momento da morte, mesmo achando que é um momento difícil, é um momento que pode ocasionar a morte, mas que a gente não tem essa certeza. E ele termina a mensagem dizendo o seguinte: muitas vezes a providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado desvia o golpe fatal. Muito interessante, né? Quer dizer, a gente não sabe qual é o momento da nossa desencarnação, né? Só Deus é que sabe esse momento. E é preciso compreender que naquela hora em que eu percebo que o meu irmão está precisando de ajuda, eu corro para socorrê-lo, mesmo diante de um perigo, se eu não tenho a intenção de provocar a minha morte, ele é levado em conta como abnegação, como um devotamento. E na questão 31, né, no último item do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta se aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos. Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? E São Luís responde que sim, que eles podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Então, esse proveito dos sofrimentos para os outros, nós lembramos do menino Marcel, que é o exemplo trazido no livro Céu e Inferno, que foi um menino que sofreu muito, ele tinha muitas dores, tinha muitas doenças, tinha um corpo todo disforme, cheio de úlceras e sofria muito. E ele, quando ele estava internado, ele pedia aos médicos que lhe dessem um remédio para que ele dormisse e não incomodasse as outras pessoas. Sofreu quieto, sofreu tranquilamente, com coragem e com resignação. E depois, quando ele foi chamado, né, ele conta que ele, em outras vidas, ele teve vários agravos, né, vários deslizes, e ele teve várias encarnações depurando seu espírito. E ele pediu a Deus que essa última fosse uma missão, ele consolar, né, e ele instruir para que ele terminasse a sua depuração. Então, muitas vezes, né, esse sofrimento não é só para a criatura que está passando, porque ela traz uma demonstração de coragem, de resignação, de força, para até mostrar para aqueles que estão à sua volta essa submissão à vontade de Deus. Sendo assim, queridos amigos, enfrentemos a vida. O problema pode não ser tão grave quanto a nossa imaginação o pinta.
Quem sabe, se esperarmos um pouco mais, exercitando a paciência e a resignação, a dificuldade não toma um outro rumo, a doença não recebe o remédio correto, o desgosto não tem o consolo necessário. Depositemos a nossa confiança em Deus. Ele sabe o momento oportuno de nos tirar do embaraço. Jesus nos afiança, que se tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, nós conseguiremos muita coisa. Então é preciso essa força, essa coragem da fé, porque na medida em que nós temos essa coragem, com certeza nós vamos conseguir chegar até o ponto que nós queremos, No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando Kardec traz a fé que transporta montanhas, ele diz que essa fé e essa confiança na realização de alguma coisa, na certeza que a gente tem de alcançar um objetivo, dá uma espécie de lucidez para nós pelo pensamento e a gente alcança o objetivo. Por quê? Porque a gente caminha com segurança para esse objetivo. Então, essa fé sincera, essa fé verdadeira, é sempre calma, porque nunca estamos sozinhos, Então, buscar a morte, porque estamos vivendo um embaraço, uma dificuldade qualquer, seja de que maneira for, não é a saída. O importante é ter a certeza que Deus está no comando de nossas vidas e Ele vai nos dar a força necessária para seguirmos adiante. Na vida, há muitos momentos de angústia, de solidão, A gente sabe que, principalmente nesse momento que estamos passando, de muitas incertezas, Mas, utilizando-nos da prece e da vigilância, podemos aliviar muitos desses males do pensamento. Jesus nos convida sempre a vigiar e orar, porque vigiando e orando, nós vamos encontrar a força necessária para seguir. Então, queridos amigos, vamos buscar o consolo nesse grande médico de nossas almas, porque é Jesus que vem nos afirmar que Ele é o nosso médico e Ele traz o remédio que deve curar, porque Ele ainda diz que os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. Jesus, então, é esse amigo, esse companheiro, esse irmão maior que vem nos convidar o tempo todo, como seus irmãos menores, aqueles que estão a caminho, para receber esse remédio tão importante para as nossas almas. Ele nos convida o tempo todo para irmos até Ele. Então, nos momentos mais difíceis, naqueles momentos em que estamos sofrendo, seja de uma doença grave, seja um mal de nossa alma qualquer, enfim, nas nossas dificuldades, busquemos Jesus, porque Ele nos convida. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que possamos nos aliviar com os ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos buscar nesse irmão maior, nesse médico de nossas almas, o remédio necessário para todas as nossas dificuldades. Muito obrigada e que Jesus abençoe as nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Ao término da nossa reunião, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento em direção à espiritualidade de luz, a Miguel, a Catuíte, os médicos e enfermeiros da espiritualidade que lá trabalham incansavelmente para nos socorrer, nos amparar, nos acolher e nos dar o remédio
que precisamos e merecemos. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Senhor, ao término de nossa reunião, quero vos pedir, agradecer a presença de nossos irmãos de luz do Centro Espírita Miguel, sempre nos ajudando com carinho e amor através do Evangelho. Senhor, quero também vos pedir para o nosso planeta Terra e todos os países que o compõem, principalmente neste momento de pandemia. Senhor, abençoe os médicos, enfermeiros e todos os que trabalham nos hospitais. Quero vos pedir, Senhor, pelos nossos irmãos orgulhosos e egoístas, que ainda não acordaram para os ensinamentos de Jesus, que é o amor, a fé, a caridade. Quero vos pedir também pelos políticos de nossa pátria, a fim de despertarem para as reais necessidades do nosso povo. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, Jesus, e gratidão, Maria.